Boa noite, meus irmãos. Quero compartilhar da palavra com vocês. Como bem disse a Nazaré, aquilo que Deus falou comigo, espero que fale ao seu coração também. E eu queria compartilhar com você hoje, usando um recurso visual. Espero que auxilie na sua compreensão. Às vezes a gente vê, grava melhor do que só ouvindo. Então espero que você ouça e veja também alguns pontos que a gente vai destacar na mensagem, usando aí o recurso visual hoje também. E eu quero compartilhar com você uma dinâmica da ação do Espírito Santo. É bem provável que você já tenha tido ideia, mais ou menos, de como que funciona isso, mas eu quero enfatizar isso, quero que você saia com convicção da dinâmica do Espírito Santo agindo na sua vida. Que durante a semana você lembre disso, que todo dia você lembre dessa dinâmica do Espírito Santo agindo e atuando sobre a sua vida. E eu gostaria de compartilhar. Antes de lermos o texto, eu quero apresentar ou reapresentar qual que é essa dinâmica do Espírito Santo para a nossa vida. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto base, e nós temos duas referências desse texto para ter uma ênfase ainda maior, né? Semana passada o pastor Walter pregou um texto fantástico, uma mensagem poderosa e abençoada sobre a vida de Caleb. E o pastor Walter introduziu dizendo que algumas pessoas na nossa vida se tornam referência, se tornam inspiração de fé. E um dos auxílios, meus irmãos, que a Bíblia nos traz é exatamente nos inspirar a fé. Então, para nós entendermos essa dinâmica da ação do Espírito Santo, pensando que as pessoas do passado nos inspiram a fé, nós partimos do pressuposto de duas convicções. A primeira convicção, de que o texto da palavra de Deus é o relato da experiência. Está escrito aqui, ó, vou pôr para você. O texto da palavra de Deus é o relato da experiência das pessoas com Deus, trazendo no seu registro histórico as reações humanas, as orientações de Deus na forma de ensino, ordenança, mandamento, direcionamento. Então, o que está escrito aqui? Essa primeira convicção da dinâmica do agir do Espírito Santo, que por obra de Deus, por obra do Espírito Santo, foi nos dada a graça de nós termos o registro histórico de pessoas lá do passado que se relacionaram com Deus. E nesse registro nós encontramos as reações humanas ao relacionamento com Deus, as reações divinas, Deus reagindo às pessoas. E isso é para nós, está para nós como orientação, como ensino, como ordenança, como mandamento, como direcionamento. Como direcionamento. Você crê nisso, que o Espírito Santo, ao agir na vida dessas pessoas lá atrás, providenciou para nós um relato histórico para forjar a nossa fé hoje? Você crê nisso? Que o Espírito Santo, convivendo com Davi, que é o exemplo que nós vamos ler aqui hoje, ele já estava pensando na nossa geração aqui no ano de 2025, aquele povo vai ter que observar o que aconteceu aqui, vai ter que aprender com esse relato, com essa experiência. Isso é providência de Deus, meus irmãos, isso é uma obra grandiosa do Espírito Santo, proporcionando para nós um registro histórico para abençoar a nossa vida. Então, nós recorremos a essas inspirações de fé, a essas referências, baseados nessa convicção de que o Espírito Santo tomou providências para que alguns relatos da experiência do ser humano com Deus fossem trazidos para nós na palavra do Senhor. Essa é a primeira convicção. Segunda convicção, eu andei para trás, ainda andar para frente, né? A segunda, meus irmãos, é
que o mesmo Espírito Santo que acompanhou os antepassados bíblicos e providenciou o registro histórico é o Espírito que conduz as nossas vidas. Então, se por um lado nós cremos que o Espírito Santo quis que alguns eventos dos antepassados ficassem registrados na palavra de Deus, por outro lado, o mesmo Espírito que andou com eles anda conosco hoje. O mesmo Espírito que guiou Davi é o Espírito que nos guia hoje. E você crê nisso também? Então, olha, meus irmãos, que providência maravilhosa. O Espírito Santo nos trouxe o relato de experiências, ou vários relatos de experiências. E o mesmo Espírito atua em nós para enraizar esse aprendizado. E nós temos a possibilidade de desfrutar dessa dinâmica de ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que agiu lá atrás, que usou Davi, que abençoou os antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, que colocou as palavras na boca de Isaías, que usou o apóstolo Paulo, que esteve com Jesus na hora da crucificação, o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Ele habita as nossas vidas e ele nos conduz. E ele quer nos direcionar, meus irmãos, especificamente em direção aqui, ó, à palavra de Deus. E eu queria convidar você para desfrutar. E aí eu quero colocar com letra bem grande aqui para você, ó. Está escrito, então desfrute. Porque o Espírito Santo providenciou para a tua vida, para forjar o teu coração em Deus, que vários relatos, várias experiências estivessem registradas na sua palavra. E hoje o Espírito que habita em você quer te levar ao encontro dessas experiências para que o seu coração seja forjado em Deus. Nós vivemos numa geração que gosta muito dos grandes eventos. Grandes eventos. De vez em quando é bom a gente participar de um congresso, por exemplo. O crente gosta de congresso, né? Congresso, e tem congressos muito bons. E realmente vale a pena quem tem condição de investir na participação de um congresso. É bom, é excelente. Mas, e eu noto que alguns cristãos, às vezes, vão no congresso e voltam tão empolgados, porque ouviram fulano de tal, pastor conhecidíssimo, pregando, falando. Sabe o que o pastor prega lá? O que o pastor prega aqui? O que o pastor prega na internet? Aquele pastor mais famoso, ele prega, meus irmãos, a experiência da dinâmica do Espírito Santo. Porque ele foi até o texto bíblico. E o Espírito Santo que escreveu o texto bíblico e habita na vida desse pastor, dessa pessoa que está ministrando a palavra, trouxe a ele a iluminação e ele compartilhou com pessoas. E essas pessoas foram tocadas, mas o incentivo maior de uma pregação, de uma ministração, é para que a experiência de quem ministra inspire você a ser ministrado, para que você lá na sua casa busque orientação da palavra. Então desfrute, não dependa só de congresso, não dependa só de vídeo da internet. É muito bom, enriquece, mas tenha a sua experiência. Busque a Deus. E eu quero compartilhar um texto hoje para mostrar essa dinâmica do Espírito Santo. O que nós podemos aprender com o texto sobre nós, sobre Deus, para forjar o nosso coração, a nossa fé no Senhor. Vamos para o texto? 2 Samuel, capítulo 22. Segundo Samuel, capítulo 22, é um capítulo grande, nós não vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos recorrer a partes, 3 partes do texto do capítulo 22 de 2 Samuel. Pois eu dou a liberdade de você olhar que esse capítulo, 2 Samuel 22, é também o Salmo 18. Pois você pode conferir lá exatamente o mesmo texto, com exceção de um versículo. Lá no Salmo 118, perdão, no Salmo 18, começa assim, começa dizendo assim,
Eu te amo, ó Senhor, força minha. Esse é o versículo 1 do Salmo 18. Aqui, em 2 Samuel 22, não tem. A única diferença. O resto do texto é praticamente idêntico, é uma cópia. Salmo 18 é o capítulo 22 de 2 Samuel. E eu quero mostrar para você como que a experiência de Davi ficou aqui registrada para nós e hoje enriquece a nossa experiência da gente conhecer a gente mesmo e conhecer melhor a Deus. Quero mostrar isso para você. Então vamos aí para para 2 Samuel 22. Eu quero ler com você primeiro os versos de 1 a 7. Olha comigo aí. Diz assim a palavra de Deus: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Esses primeiros 7 versículos, ou nesses primeiros 7 versículos, nós temos aqui a introdução. Davi introduziu esse trecho, esse cântico, dizendo que o relato que está aqui faz referência, aliás, Samuel introduziu, dizendo que o relato a respeito de Davi faz referência a uma grande perseguição que Davi sofreu dos seus inimigos e de Saul. O salmo, na verdade, que tem aqui, o cântico que Davi está proferindo, é depois de já ter passado toda essa experiência difícil e ele está agradecendo a Deus. Ele está elevando os olhos para o Senhor e compartilhando com as próximas gerações o que ele aprendeu dessa perseguição, ou nessa perseguição, no seu relacionamento com Deus, durante a tribulação, durante a tormenta. Davi compartilha aqui conosco e relembra a sua experiência num canto de gratidão, compartilhando o seu aprendizado. Então, a primeira coisa, o que nós podemos, ou o que nós aprendemos sobre nós, olhando a experiência de Davi? O que nós aprendemos sobre nós? Eu quero compartilhar com você isso. Olha comigo, a primeira coisa que nós aprendemos sobre nós é que nós somos surpreendidos pelos problemas da vida. Você notou Davi dizendo isso? Olha comigo aí no texto mais uma vez. Ele diz no versículo 5: Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que coisas inesperadas aconteceram. Problemas não planejados surgiram. Tribulação que não estava na agenda apareceu na agenda. E eu acredito que não deve ser o costume seu, não foi de Davi, não é meu. Alguém coloca na agenda algum problema, alguma luta, alguma tribulação? Vou reservar o mês de setembro para resolver os problemas que eu nem sei quais são. Ninguém põe na agenda. Porque a maioria dos problemas, eles nos pegam de surpresa. Pensa, quantas vezes você foi surpreendido por uma luta? Quantas vezes você foi pego de surpresa e você não estava esperando uma frustração vinda de alguém conhecido, alguém de confiança, e de repente você se frustra com alguém? Quantas vezes a doença de repente bateu a porta e aí veio um diagnóstico e a gente teve que lutar contra isso? Você planejou essa doença? Você planejou essa luta?
Pois nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós somos constantemente surpreendidos pelos problemas da vida. Nós temos certo controle sobre algumas coisas, mas a maioria foge ao nosso controle. Nós não controlamos, nós não sabemos o que vem por aí. E isso trata de uma limitação nossa, coloca o nosso pé no chão. Nós somos assim, nós somos constantemente surpreendidos. E não foi qualquer coisa. Davi disse aqui que tramas infernais o cercaram e ele foi surpreendido por tramas mortais. Era um problema complicado e de repente ele estava lidando com aquilo. E nós aprendemos que o ser humano é assim, vez ou outra a gente tem que lidar com surpresa, não é? Sabe quando alguém que a gente não estava esperando parte e a gente tem que lidar com esse sentimento de separação não programado? Como é difícil. Nós aprendemos com Davi que nós somos assim. Temos que lidar com surpresas na vida. Mas o que nós aprendemos agora, meus irmãos, sobre Deus? Nesse mesmo trecho que nós lemos. Deus nunca é surpreendido. Sabe aquilo que tirou o teu sono? Que perturbou a tua semana, que atrapalhou o teu mês, que incomodou o teu ano? Aquilo que trouxe luta para você, que está sendo difícil você superar? Que te surpreendeu, não foi surpresa para Deus. E Davi está dizendo aqui, olha, faz sentido a gente buscar Deus. Sabe por quê? Versículo 2, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo. Meus irmãos, nada abala o trono de Deus. Se as circunstâncias da vida sacodem a nossa existência, perturbam a nossa caminhada, nós podemos buscar aquele que não é atingido por nada. Nada surpreende o nosso Deus. A nossa situação nos pega de surpresa. Deus sabia que ela viria. Nós não estávamos prontos para lidar com o problema. Deus já tem a solução. Nós temos dificuldade para lidar com dor, doença, luta, separação, morte. Deus tem o recurso que a gente precisa. Ele é rocha, Ele é rochedo forte, Ele é a nossa cidadela, o nosso libertador. E Davi está dizendo, eu fui pego de surpresa, eu não sabia o que fazer, eu tive dificuldade para lidar com a situação. Deus sabia, Deus tinha o recurso. Ele é rochedo, nada abala o trono de Deus. Tem um texto da palavra que nós lemos semana passada, Isaías capítulo 6, Isaías fala exatamente a mesma coisa. Lá em Isaías 6, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sempre que um rei morria na história de Israel, era trágico. Até a substituição desse rei, o povo sofria, havia lutas. Por um lado, Isaías está dizendo, no ano da morte do rei Uzias, num ano difícil, num ano de luta, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A nossa luta não abala o trono de Deus. Essa confiança, meus irmãos, deve nos fazer buscar auxílio nesse Deus. Porque nós somos pegos de surpresa, Ele não é. Nós não sabemos o que fazer, Ele sabe. Nós não sabemos como reagir, Ele sabe. Nós não temos recurso para lidar com dor constantemente, Deus tem. E eu quero perguntar para você, você crê nesse Deus que é rocha, que é o teu libertador, e que na hora que você for surpreendido por tramas infernais, você pode recorrer a Ele, você crê nesse Deus? O convite é, creia nesse Deus. E Ele não é pego de surpresa. Vamos ver um outro trecho aqui, de 2 Samuel 22, para ver o que nós podemos aprender
com a experiência de Davi sobre nós e sobre Deus. Agora versículo 20, olha comigo. Versículo 20 diz assim: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostra. Para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Nesse novo trecho, Davi demonstra um grande esforço para manter-se fiel a Deus. Não sei se você notou, ele dizendo que ele fugiu da iniquidade, que ele correu do pecado, que ele se manteve firme aos estatutos do Senhor. Ele está declarando aqui um esforço para manter-se fiel a Deus. O que nós podemos aprender sobre nós? Primeira coisa que eu queria compartilhar com você é isso. Podemos aprender que não é fácil viver em fidelidade a Deus. Afinal de contas, nós somos pecadores, tentados constantemente. Temos uma inclinação natural por caminhos fáceis, atalhos. Temos a tendência de levar os nossos olhos até o dinheiro fácil, a corrupção, o jeitinho de resolver alguma coisa, sair ganhando, sair lucrando. Nós temos a tendência de colocar a mão naquilo que não é nosso, de sairmos andando por caminhos que não deveríamos andar. Nós temos essa tendência. Davi não está dizendo aqui que foi fácil, está dizendo que ele se esforçou, mas ele fez um esforço muito grande para se manter fiel a Deus. Ô, meus irmãos, como isso é um desafio. Nós vivemos numa sociedade extremamente corrompida. Nós temos convites à corrupção, aos desmandos, aos desvios, e isso não é a área específica da política, não. Há corrupção na igreja, há corrupção na área escolar, há corrupção na área da engenharia, na área dos advogados, há corrupção em todo lugar. E nós somos constantemente convidados, seduzidos pelo mal, pelo pecado. Davi está dizendo, não é fácil, mas eu me esforcei. Nesse período de luta, eu me esforcei para me manter fiel a Deus. Versículo 24, Davi diz assim, também fui inculpável para com ele, me guardei da iniquidade. Não é fácil, mas eu queria dizer para você que é um esforço importante, extremamente válido, e vale a pena, meus irmãos, a gente se manter fiel a Deus. Vale a pena. Vale a pena, jovens, adolescentes, recusar um convite para usar as drogas. Vale a pena recusar um convite para o sexo barato. Vale a pena se guardar para a sua futura esposa, para o seu futuro esposo. Vale a pena. Vale a pena, comerciante, empresário, se manter fiel a Deus, se manter ileso, não colocar a mão em dinheiro que não vale a pena. Vale a pena, meus irmãos, nos mantermos fiéis a Deus. Convido você a pensar, em algum momento, você teve a oportunidade de fazer o que não devia? De colocar a mão naquilo que não era seu? Você teve a oportunidade de se promover por meios ilícitos? Se for possível, se desfaça disso. Tire as mãos de recursos que não vieram abençoados. Tire as mãos de alguma coisa que você adquiriu
por meio de maldição, por meio de alguma coisa que não agradou a Deus. Cresça fiel a Deus. Davi está dizendo isso. Que foi difícil, mas ele se manteve fiel a Deus. Nós aprendemos que é difícil, mas vale a pena. O que nós aprendemos sobre Deus aqui nesse texto, meus irmãos? Que Deus honra a fidelidade. Você crê nisso? Deus honra a fidelidade. Deus honra quem se recusa a colocar a mão naquilo que não lhe pertence, naquilo que é ilícito, naquilo que é fraudulento. Deus honra quando alguém se recusa a agir de maneira imoral. Deus honra, Deus é fiel a isso. Creia nisso. Você está passando um momento difícil, você está tendo uma oportunidade de sair dessa dificuldade por um meio ilícito. Se recuse. Jesus fez isso, meus irmãos, quando foi tentado pelo diabo. Jesus estava 40 dias sem comer, e o diabo, muito esperto, trouxe para Jesus o caminho mais fácil. Transforma a pedra em pães. Passa fome não. Corta caminho, pega um desvio. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. O diabo ofereceu para Jesus fama, sucesso, status, todos os reinos. Jesus recusou para ser fiel a Deus, porque ele sabe que Deus honra a fidelidade. Davi aprendeu isso, se mantendo fiel a Deus. E ele descobriu que Deus retribui, não sei se você leu aí, a partir do versículo 25, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos, para com o benigno te mostras, com o íntegro também íntegro. Versículo 21, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Deus honra a fidelidade, meus irmãos. Deus honra, com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais, Deus honra. Deus honra. Quem está acompanhando, fala amém. Quem está cochilando, fala amém também. Ouvi um amém aí do cochilando, hein? Vocês percebem, meus irmãos, que nós aprendemos sobre nós que é difícil se manter fiel a Deus, mas aprendemos sobre Deus que Ele honra a fidelidade. Vamos caminhar em fidelidade, amém? O último trecho que eu quero compartilhar com você está a partir do versículo 29. Nos diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou as minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Até aqui. Amém. Amém. Esse trecho tem um versículo que inspira um cântico que eu amo muito. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? O versículo que nós lemos aqui, que é o versículo 32, é o versículo que baseia esse cântico. Eu converso muito com a Irsema, e no perfil da Irsema, que é tesoureira da nossa igreja, e eu como pastor, ela como tesoureira, nós tomamos providências em relação ao dia a dia da igreja,
O versículo no perfil do WhatsApp da Irsema é o versículo de 2 Samuel 22, 33. Deus é minha fortaleza, é minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. O que nós aprendemos aqui nesse trecho sobre nós, meus irmãos? Quero compartilhar isso com você. Nós vemos Davi declarando aqui que ele encontrou direção em Deus. Sobre nós aprendemos que sozinhos não sabemos o caminho. Sozinhos, aliás, o texto está dizendo que sozinhos a tendência é a gente se embaraçar. É a gente se lançar em direção a um caminho sozinho, é a gente tropeçar nas próprias pernas, porque a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe se o caminho é aquele, se está certo, se não está, se devemos ir por outra direção. Sozinhos nós não temos condição de identificar o caminho. Davi está falando isso. Está falando, enquanto eu busquei o caminho sozinho, eu dei com a cara na parede. Eu só fui por caminho ruim, só fiz bobagem na vida. E eu queria dizer isso para você. Se você não está caminhando com Deus, para onde é que você está indo? Qual a direção da tua vida? A palavra de Deus declara que sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Na verdade, nós embaraçamos a nossa vida. Embaraçamos a nossa vida. Quantas pessoas com a vida embaraçada, com a vida mal resolvida, emoções mal resolvidas, vida financeira mal resolvida, vida espiritual mal resolvida. Quantas pessoas precisando de luz, direção, caminho. E eu digo para você, sozinho você não consegue. Nem encontrar o caminho e nem desembaraçar a sua vida. Mas o que nós aprendemos sobre Deus nesse trecho? Que Deus tem o caminho e os recursos para trilhá-lo. Não só isso, o texto fala que Deus desembaraça perfeitamente o nosso caminho. Desembaraça. Lembra um tempo atrás que a Helena me trouxe um colar embaraçado. Vocês já tentaram desembaraçar um colarzinho fininho? Meus irmãos, eu devo ter demorado uns 5 dias para desembaraçar o tal do colar. Que difícil, não é? Que aquele trem é duro, tem os elos ali entre um e outro, né? Vai enroscando aqui. Que terrível aquilo, pior que barbante. Pior, é terrível, dá trabalho. Mas depois que você desembaraça, o colarzinho ali aparece, bonitinho, né? E dali 2 dias, a criança embaraça de tudo de novo. Não é assim? Pois é. Dá trabalho desembaraçar, meus irmãos. Um colar, quanto mais a vida, quanto mais as emoções, quanto mais os valores, as motivações, só Deus, meus irmãos, para colocar uma vida embaraçada no trilho, para caminhar com fluidez, para caminhar na direção certa, só Deus. E o texto aqui, eu não sei se você notou, o texto está dizendo isso, versículo 29, Tu, Senhor, és minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, traz clareza, quem é Deus senão o Senhor? Versículo 33, né, que Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, e não só isso, versículo 35, Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Deus mostra o caminho e prepara a gente para a batalha, prepara a gente para as lutas, nos dá os recursos para trilharmos aquele caminho, mesmo que venham lutas. Em Deus nós somos preparados, em Deus nós temos recursos. Versículo 36, também me deste o escudo do teu salvamento. 37, alongaste sobre meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram. Meus irmãos, Deus mostra o caminho, desembaraça o caminho e ainda nos dá o recurso para a gente caminhar. Pergunta, nós vamos sozinhos ou nós vamos com Deus? Davi está ensinando que vale a pena buscar a direção de Deus. Vale a pena trilhar o caminho que Deus quer que a gente trilhe. Nem sempre é o caminho mais fácil.
Mas é o caminho, desembaraçado e com recurso para enfrentar o que vier. É o caminho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhar para o relato de Davi e a providência do Espírito Santo trouxe crescimento para você essa noite? Você conheceu melhor a você mesmo? Você conheceu melhor a Deus? Por isso eu quero dizer para você, está escrito, meus irmãos. Então desfrute, leia, busque a Deus, tenha sede da palavra de Deus. A dinâmica do Espírito Santo quer abraçar a tua vida todos os dias, para que você possa buscar esse tipo de orientação na palavra e crescer conhecendo quem você é, crescer conhecendo quem Deus é, ser forjado na palavra de Deus através do agir do Espírito Santo. A experiência de Davi lá atrás, registrada pelo Espírito Santo, forja o nosso coração hoje pela experiência do Espírito Santo. Que essa seja a sua experiência, sua busca, sua sede. Quero orar com você sobre o que nós aprendemos aqui na palavra. Convido você a fechar os seus olhos e a pensar sobre a sua vida. Davi buscou o Senhor na hora mais tumultuada e difícil da sua vida. Ele foi surpreendido por tramas infernais, situações que ele não controlava. Pegaram ele de surpresa. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Aquilo que nos faz tremer, traz ansiedade para nós, não abala o trono de Deus. Se você está vivendo dias difíceis hoje, se alguma situação te pegou de surpresa, busque aquele que é a rocha. Nele você se fortalece, nele você lida com as surpresas da vida. Mas Davi também se esforçou para se manter fiel a Deus. Eu pergunto para você, você tem se mantido fiel a Deus? Tem recusado propostas humanas? Não é fácil, mas vale a pena. Deus honra a fidelidade, nunca se esqueça disso. Deus honra a fidelidade. Davi encontrou direção em Deus. Deus desembaraçou o seu caminho. Tem algo na sua vida que precisa ser desembaraçado hoje? Tem algo na sua vida que precisa de um novo rumo hoje? Precisa da intervenção de Deus para que você siga caminhando na direção certa? Clame a Ele. Coloque essa situação diante do Senhor e busque o caminho do Senhor. Busque o recurso que Ele tem para a caminhada. Coloque a sua vida diante de Deus. Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor fala conosco. Porque o Senhor não deixa o nosso caminho embaraçado. O Senhor quer que a gente caminhe com fluidez, com direção. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Reconhecemos, não conseguimos andar sozinhos. Mas nós declaramos, Pai, queremos nos manter fiéis a Ti, fiéis aos Teus valores, aos Teus preceitos, à Tua orientação, aos Teus mandamentos, Senhor. Firma os Teus valores no nosso coração, Pai, inculca na nossa mente a Tua palavra, para não desviarmos dos Teus caminhos. Sabemos que o Senhor honra a fidelidade e queremos sim, sempre manter-nos fiéis ao Senhor. Reconhecemos que não é fácil, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ó Pai, como nós somos surpreendidos por situações difíceis, situações que nós não controlamos, Deus. Cada família aqui representada, Pai, com a sua luta, com decisões para serem tomadas, Senhor Deus, cada um com uma dificuldade, às vezes de relacionamento, às vezes emocional, às vezes corações quebrantados ou quebrados, Senhor Deus. Às vezes alguém ainda chorando a partida de alguém de maneira inesperada.
Às vezes alguém lidando com a realidade de uma doença. Ô Pai, quantas situações nos pegam de surpresa. Reconhecemos que nós somos limitados, Pai. Mas nós precisamos do Senhor, que é rocha, que é o nosso rochedo. É inabalável. Nada abala o teu trono, Pai. Nós cremos nisso. Por isso nós recorremos a Ti, assim como Davi. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas lutas, daquilo que nos surpreendeu, das tramas infernais que vêm contra nós. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Em Ti nós encontramos força. Em Ti nós encontramos refúgio. Em Ti nós encontramos, Senhor Deus, solução para os nossos problemas, aqueles que nos surpreenderam, Pai. Por isso tem misericórdia de cada um de nós, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.